com amor, professores, monitores estão conduzindo para o redil, né, as ovelhinhas. Vamos à leitura. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia no primeiro dia da semana. Cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Seus olhos só mais um pouco, deixa sua Bíblia aberta. Pede para o Senhor falar contigo, Senhor. Tirar todas as barreiras. Deus, fala comigo, fala conosco, ministra-nos. Nossa dependência total daquele que é o autor da Bíblia, o Espírito Santo, pois Ele nos conduz e nos instrui para podermos descobrir coisas que, na verdade, estão além da nossa capacidade de discernimento e de revelação, além da nossa lógica e da nossa razão. Está o Senhor com seu plano perfeito nos encaminhando. Nós seguimos a Ti, Senhor. Seguimos a Ti. E apenas queremos, na obediência, descobrir que é de fé em fé. O justo viverá pela fé nessa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa sentar. Eu quero iniciar fazendo uma apresentação de alguém influente. Na Bíblia, nós temos pessoas extremamente influenciadoras. Hoje em dia, se fala muito desse termo influencer. São pessoas que, no meio da mídia eletrônica, da mídia social, são capazes de influenciar comportamento. Pois bem, hoje nessa noite, nós veremos um grande influenciador. Na verdade, o segundo maior influenciador desse mundo, depois de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, com seus escritos, com sua vida e com seu legado, nos deixou uma grande influência que afeta-nos até hoje, com seus 16 livros na Bíblia, se considerarmos hebreus, né, queridos? Se considerarmos, né? Porém, pense bem, se esse homem grande influenciador for comparado
com alguns outros grandes influenciadores da Bíblia, eu diria, pelo menos um do Velho Testamento, sem fugir do foco, mas apenas como um termo de compreensão e comparação. Vamos pensar, por exemplo, em Salomão. Quem foi Salomão? Um grande influenciador, deixou um legado, deixou. Salomão escreveu o livro de Provérbios para nós, o que é muito bom, Deus o fez. Salomão fez os palácios, o palácio para ele, onde ele morava, e também fez o lindo templo de ouro, o templo de glória, que o seu pai o encaminhou para que ele fizesse. E Deus o concedeu um templo suntuoso, incrivelmente belo. Porém, nós sabemos que em 516, ele foi queimado. Portanto, uma das obras de Salomão, que é o Templo de Salomão, uma obra que ele fez, foi destruído cerca de 400 anos depois. Não ficou. O grande legado que ele deveria deixar, que era o templo, foi destruído. Mas pensemos então naquele velho Salomão que escreve o final do livro de Eclesiastes. O final do livro de Eclesiastes, capítulo 12, está escrito assim: eu tive filhos nascidos em casa, eu tive filhos de esposas, eu tive filho com concubinas, eu tive todos os prazeres, eu experimentei todos os trabalhos, eu fiz o que eu quis, eu realizei projetos, eu construí monumentos, eu fiz o meu nome grande entre as nações, eu conquistei títulos. Salomão tinha o título de o mais rico do mundo. Salomão tinha o título do homem mais sábio do mundo. O próprio Jesus atestou. Mas Salomão, ao final da sua vida, ele atesta com tristeza. Tudo foi correr atrás do vento, tudo foi vaidade, tudo foi enfado e canseira. Infelizmente, as mulheres que Salomão teve em sua vida fizeram com que ele pecasse, porque eram mulheres de outras nações que adoravam outros deuses, e acabou trazendo muita idolatria para dentro de Israel, de modo que Salomão, depois que ficou velho, as suas mulheres o fizeram fazer um monte de loucuras, inclusive trazer ídolos para dentro do templo de Salomão, o próprio templo que ele fez. Isso fez o povo de Israel pecar. Esse é um influenciador da Bíblia que chegou a um determinado momento da sua história e pensou que até não compensou, que não valeu. Agora pensemos Paulo. Compare que Salomão é um influenciador de uma grandeza tal, dentro do propósito de Deus. Mas agora pensemos em Paulo, porque Paulo é um imitador apaixonado de Jesus. Ele é incansável no serviço dos santos. Ele quer que sua vida seja vivida com uma intensidade, dia a dia, de modo a tornar a sua vida relevante para os outros. Nós percebemos isso ao longo dos capítulos todos de 1 Coríntios. Nós temos aqui discorrido sobre todo o livro de 1 Coríntios, e em todo esse tempo, cada texto que vemos é um pouco da vida, da pessoalidade de Paulo, dessa figura que quer fazer a diferença. Como que Paulo morreu? Já que falamos como Salomão morreu, Paulo morreu degolado por mão de um imperador cruel, chamado Nero César,
que via nele o líder de todos os cristãos, o chefe de toda a irmandade, e que se tornou uma ameaça para o Império Romano. César tinha medo de Jesus. Ele tinha medo de Jesus, porque o poder de Paulo não era de Paulo, era de Jesus. Mas ele tinha tanto medo que ele o matou para tentar calar. E nós sabemos também o que eles foram feitos com os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos que foram de todas as formas martirizados. Pois bem, o que isso tem a ver com o texto? Pergunta e a resposta. Todos esses relatos bíblicos, irmãos, de 1 Coríntios, inclusive esse texto que acabamos de ler no capítulo 16, de 1 a 14, nos ajuda, nós que gostamos, temos a curiosidade bíblica, gostamos da história, né? Temos a curiosidade de descobrir um pouco mais sobre a Bíblia. Porém, alguém pode perguntar: o que esse texto tem a ver comigo? Como isso pode me ajudar a resolver os dilemas da minha própria existência? Tá, eu estou vendo aqui que Paulo está fazendo uma coleta, está dando um monte de recado, conversando com os coríntios, dando recomendações finais. Mas como que isso me afeta pessoalmente hoje, 2021, precisamente em dezembro, precisamente no final de uma pandemia, no meio de uma pandemia? O autor é um homem mobilizando gente para ajudar outros. Esse autor demonstra ações práticas que vão além do discurso. Esse autor prova que existe uma crise no mundo, uma crise sempre existente no mundo, e essa é uma crise de amor. Existe e sempre existiu. E o autor mostra que essa crise deve ser combatida com atitude. Então vamos primeiramente à questão da coleta. No versículo 1, quando ele diz que a coleta para os santos deve ser feita do modo como ele ordenou em outras igrejas, ele está fazendo um levantamento de recursos em várias igrejas e pede que todo mundo no domingo, que é o primeiro dia da semana, separe a coleta. Pois bem, coleta, meus irmãos, sempre é um problema para os críticos das igrejas. Aqueles que são críticos dos dízimos, críticos das ofertas, críticos das contribuições, eles sempre veem nesse problema uma controvérsia, né? Para eles é um problema a coleta. Pois bem, ainda que alguém pode dizer, mas essa aqui não é uma coleta para uma instituição, ou para uma denominação, ou para alguma construção. É uma coleta para ajudar pessoas da família da fé, pessoas que estão em necessidade, passando fome. Quem tem sensibilidade entende que o dar é um atributo divino. Deus ama quem dá com alegria, porque Deus é amor. Os críticos vão continuar criticando a coleta, pastor. Os críticos vão continuar criticando, questionando, duvidando, enquanto quem faz descobre um meio de ajudar alguém, de matar a fome de alguém, de estender a mão e de proporcionar uma qualidade de vida melhor para outro alguém. A pregação do Evangelho é essa melhor forma de vida. O Evangelho é a porta para a melhor qualidade na vida dos seres humanos.
Aleluia. O Evangelho propicia tudo isso. Glória a Deus. Nós podíamos aqui pincelar o contexto do motivo ao qual essa coleta está sendo realizada. Vamos pensar então em Pentecostes, no caso, o Pentecostes de número 33 da era cristã, exatamente naquele Pentecostes, aquele fatídico, aquele lendário Pentecostes que aconteceu em Jerusalém, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Se você não sabe, Pentecostes quer dizer 50. Pentecostes quer dizer 50. E é exatamente isso. Pentecostes significa 7 semanas. 7 vezes 7, 49 mais 1, 50 Pentecostes. Nesse Pentecostes, onde o Espírito Santo veio com vento e poder e infundiu nos espíritos a unção do Espírito para a realização da obra, quando os cristãos foram cheios da promessa do Senhor, aleluia, nesse dia havia muitos visitantes em Jerusalém, pessoas que vieram de várias partes do mundo e que vinham fazer parte dessa festa. Era uma festa que acontecia todo ano. Esses visitantes, meus amados, foram cheios do poder do Espírito Santo. E eram pessoas de todas as partes do mundo. Olha só que maravilha, no meio de uma festa, esse povo foi alcançado como uma bala de canhão. O Espírito Santo bateu no peito e essas pessoas são visitantes. Elas estão ali, elas vão sair dali, vão sair espalhando para todo mundo quando voltarem para suas casas. Porém, muitos desses que foram batizados com o Espírito Santo e que foram impactados pela pregação de Pedro, 5.000 almas aproximadamente foram impactadas. Essas pessoas não quiseram ir embora para casa. Aleluia. Isso é mudança. Mudou-se as suas vidas, deixaram tudo para trás e resolveram ficar morando em Jerusalém. E eles não tinham casa, não tinham onde morar, eles ficavam reunidos num lugar para comunhão. E ali que eles partiam pão, irmãos, é porque não tinham casa, então eles comiam na casa dos irmãos, cada dia num. E isso foi gerando uma misericórdia, uma compaixão que fez com que muitos vendessem os seus bens para ajudar os outros irmãos, para que todo mundo pudesse comer, para todo mundo poder viver ali junto naquele momento de céu na terra. Foi um momento histórico, marcante. Porém, uma das razões por que foi necessária a ajuda da coleta é porque essa estada estava se prolongando. Pois bem, outra razão é que existiam rebeliões dos nacionalistas, Anderson, você que gosta de história, né? Os nacionalistas lá que eram chamados zelotes. Inclusive Jesus tinha um lá da turma dele, o Simão, que era zelote, era dos 12. Jesus colocou um deles lá. E esses nacionalistas estavam criando brigas e confusões com Roma. E a cidade de Jerusalém se tornou um lugar de muita rebelião. Razão porque os romanos resolveram punir Israel, deixando de comprar os seus bens, fazendo um boicote às suas exportações, impedindo, inclusive aumentando impostos. Roma começou a fazer isso porque Israel estava cheio de problemas, por causa dessa vontade de se libertar de Israel, de Roma. E em função disso, começou a haver fome. Veio uma fome sobre Israel, sobre toda a Judéia. E aí o Herodes Agripa I, está lembrado? Herodes Agripa I é aquele mesmo que prendeu Pedro e que também passou Tiago, irmão de João Boanerges, ao fim da espada, degolou o apóstolo Tiago. Esse mesmo Agripa, em Hebreus capítulo 10, versículo 32, se você abrir, você vai ver aí, fala de despojo. O escritor de Hebreus diz que os cristãos que se converteram em Jerusalém começaram a ser perseguidos por Herodes, porque no meio da fome ele escolheu a parte mais fraca. A parte mais fraca eram os cristãos, porque os cristãos eles eram considerados hereges, pessoas que abandonaram a fé na lei de Moisés,
e por isso eles começaram a ser covardemente espoliados. O que é espoliar? É tirar um bem de uma pessoa, é tirar uma casa de uma pessoa. E aí o escritor de Hebreus diz que eles aceitaram com tranquilidade serem despojados, espoliados até dos seus bens. Por causa dessa perseguição que se iniciou. E nós sabemos muito bem o que aconteceu com esse rei Herodes Agripa I, que era neto do Herodes que, quando Jesus nasceu. Esse que foi comido de bicho, porque ele estava lá fazendo discurso, e eles começaram a dizer que era a voz de Deus, é a voz de Deus, e ele não deu glória a Deus, e por isso ele foi comido de bicho na hora. Então isso tudo já serve como um pano de fundo para entendermos historicamente como que aconteceu essa coleta. Pois bem, avancemos. A principal razão da coleta é porque Paulo e os apóstolos também. Mas aqui o ator principal, o agente, é Paulo. E podemos dizer que Paulo não admitia que nenhum dos seguidores de Cristo passasse fome. Amém? Paulo não admitia que nenhum dos seguidores de Cristo passasse fome. E é por isso que a comida, em Atos capítulo 6, quando foi instituídos os diáconos, né, irmão Valdeir? Lá em Atos 6 foram instituídos os diáconos, para que as viúvas necessitadas pudessem ter a sua porção de comida todos os dias ali. Isso é amor, isso é cuidar. Paulo, avançando mais um pouco, Paulo começa a dizer, a partir do versículo 5, que ele irá visitá-los. Ele tem planos de fazer um encontro presencial. Hoje nós falamos mais do presencial, né? Porque de tanto negócio virtual, naquele tempo era tudo por carta, de uma forma também virtual, né? E ele diz que quando acontecer esse encontro presencial, ele quer que seja especial. E no versículo 5 e 6 ele diz: eu vou visitar vocês na ocasião da passagem. No versículo 6 e 7, bem pode ser que eu demore, ou mesmo passe o inverno com vocês. Ele quer passar, irmão, uma temporada com o pessoal de Corinto. Ele quer dar um tempo nesse negócio de só carta, ele também quer abraçar. Entenderam? Ele também quer abraçar. Ele também quer beijar os irmãos dele. Ele também quer ter esse contato de comida, de comer, com vontade de comer uma comidinha gostosa juntos. Paulo também tem essa vontade, e ele diz aqui: olha, eu vou ter com vocês, não vou ficar alguns dias, não, vou ficar um tempinho bom. E ele quer, no versículo 7, preste muita atenção nisso, olha a paixão por Jesus, a paixão por treinamento. O método de Paulo é idêntico ao método de Jesus no treinamento. Jesus treinava os discípulos trabalhando, deixando os discípulos verem ele. E aqui Paulo deixa claro que tem esse método também. Não quero agora ver vocês apenas de passagem, eu quero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. E ele diz aqui, olha, espero permanecer com vocês, se o Senhor permitir. Ele diz aqui, olha, versículo 7. Paulo quer que eles tenham a oportunidade de estar com ele. Olha só, no versículo 6 mesmo, eu passei batido. Para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer.
o que ele está dizendo? Eu quero que vocês participem comigo do trabalho que eu estarei fazendo junto com vocês. Eu quero que vocês vejam eu trabalhando, porque Paulo é incansável. Paulo não para de trabalhar, mesmo quando ele está de férias, mesmo quando ele está visitando, ele não vai parar de trabalhar. Ele vai continuar fazendo visitações, ele vai querer ir na casa de cada um dos membros da igreja de Corinto. Ele vai querer rever, orar, evangelizar e ensinar tudo o que ele puder fazer. Ele vai levar alguém para poder aprender junto. O método de Jesus era assim. O método de Jesus é: faz e deixa o seu discípulo ver. Depois, faça junto com o seu discípulo. E por fim, envie o seu discípulo e fique só na supervisão. Funciona ou não funciona? Funciona. Nós estamos aqui. Esse é o método de Jesus. E Paulo quer que eles tenham a oportunidade de juntos trabalharem. E ele cita que antes de chegar lá, ele já falou no capítulo 5, ele já falou que enviará Timóteo para lembrá-los tudo o que Paulo ensinou, porque havia uma série de dúvidas e situações. E Timóteo, o seu representante já anunciado, iria colocar ordem na casa, ajudar a recolocar as prioridades nos seus devidos lugares. E ele quer que eles recebam bem. Passando mais adiante, ele fala que terá que fazer uma visita antes a Éfeso. Não acho estranho esse monte de assuntos como que não relacionados, mas são informações do dia a dia de um homem que não para de se doar, que se gasta dia a dia na obra de Deus. Eu quero que você enxergue isso aqui como um momento de documentário da vida de Paulo. Ele está dizendo aqui que ele tem que parar em Éfeso. Olha que coisa linda. Ele tem que parar em Éfeso para quê? O que é que ele mais ama fazer? Implantar igrejas. Implantar a igreja. E ali ele vai para Éfeso porque uma porta grande e oportuna se abriu. Ele não pode perder essa oportunidade. É muitas vidas que podem ser salvas numa cidade importante como Éfeso. São muitas pessoas que podem ser libertas da feitiçaria, dos ídolos mudos, da religião pagã e do inferno, do juízo eterno. E Éfeso é uma cidade estratégica para Paulo. Então, ele tem que ir, ele tem que passar antes em Éfeso, mas terá oposição. Ou seja, nem precisa falar aqui. Se Paulo está falando que tem uma coisa importante a fazer, terá oposição, qual que é o papel de todo mundo? O papel dos próprios coríntios: intercessão. A oração é muito importante, porque se nós não estamos fazendo, entre aspas, nada, pelo menos interceder e orar nós temos que fazer. Se nós não estamos descendo para dentro da mina, então nós temos que segurar a corda de quem desce. E a gente segura a corda de muitas maneiras. Uma delas é através da oração, e a outra é através da oferta e dos dízimos. Os coríntios são chamados nessa dupla responsabilidade de intercessão por causa do trabalho do missionário que está lá pegando, levando pancada, é chicotada, é varada, é pedrada, né? É prisão. Mas nós temos a responsabilidade, nós que somos a retaguarda, né? Lembremos sempre do nosso irmão lá no Peru. Lembram vocês? Como é que está o Peru hoje? Jesus, Deus tem misericórdia, né? Nosso irmão lá, o pastor Cervantes, pastor Cervantes. Então, agora sim, os versículos 13 e 14, que eu quero dedicar um pouco mais de atenção, diz o seguinte: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem,
sejam fortes. Em outra tradução diz vigiem. Não tem essa tradução aí? Quem tem essa tradução de vigiem? Vigiai. Meus amados, essa lembrança do Senhor Jesus, de vigiai, está sempre no meu coração por causa de um texto de Lucas. É um texto muito atual, é um texto muito moderno, vamos dizer essa palavra. Em Lucas 21, versículos 33 a 36, se você quiser, pode ler, pode abrir esse texto. Eu já falei isso várias vezes aqui, você pode até marcar, porque esse texto ele é tão atual. Ele fala o seguinte, que eu já sei de cor, ele fala assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que os vossos corações não sejam sobrecarregados em consequência da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Vigiem, para que aquele dia não vos sobrevenha como um laço, e possais estar de pé diante do Filho do Homem. Está escrito aí na sua Bíblia, Lucas 21, de 33 a 36. E por que isso é tão marcante? Isso tem a ver com essa recomendação paulina. Meus irmãos, vigiar. Vigiar por causa da loucura. A loucura do mundo. Nós cristãos, os cristãos de Corinto, estamos diante de ver, eles estiveram e agora a nossa vez. O que é orgia? Se levarmos em conta esse texto de Lucas. A orgia é mais que sexual. Orgia é uma fantasia do prazer absoluto, o prazer da comida, o prazer da bebida, o prazer de comprar, o prazer do namorar, do sexo. É absolutizar o prazer. Isso é orgia. É criar do corpo um Deus, e os apetites do corpo como um todo um instrumento do pecado. Isso é orgia. O segundo é embriaguez. E a embriaguez é mais complicada, porque a embriaguez ela está relacionada com a perda da sobriedade. As pessoas perderem a sobriedade, perderem a consciência. Meus amados, lá em Apocalipse, já em 21 e 22, já tem um texto que aparece pela primeira vez. Em grego está escrito fármaco. Fármaco é a mesma origem da palavra farmacêutica, farmácia. E essa é a palavra para feitiçaria na Bíblia. E uma das formas das pessoas serem enfeitiçadas é através das drogas lícitas e ilícitas. E as pessoas estão se automedicando, as pessoas estão se entorpecendo, as pessoas estão se anestesiando para não sentir dor. Está entendendo o que eu estou falando? Embriaguez. As pessoas estão perdendo a sobriedade, estão deixando de ser elas mesmas. Isso é embriaguez. E por último, as preocupações e os cuidados desta vida. Jesus nos alerta para que vigiemos, porque já é dito em Mateus capítulo 6 sobre a ansiosa solicitude da vida, que a gente não pode acrescentar nada da nossa vida nas coisas mínimas, e a gente fica querendo o tempo todo controlar tudo que não tem condição de controlar, e isso se torna para muitos uma vida consumida pela tolice de seguir o sistema. Vigie. A loucura é o que uma sociedade toda impõe como valores distorcidos. Valores distorcidos em todo lugar, sobre sexualidade, sobre comportamento. E essa sociedade toda bagunçada, que tem um padrão, já influencia os indivíduos dessa sociedade. Porque não tem gente vivendo numa sociedade e não se influenciar. E esses indivíduos, que somos nós, que estamos aí vendo e assistindo, e não é para você ficar atônito, assustado, apavorado, temeroso, não. Jesus falou que isso ia acontecer. Então esteja firme, acautele-se, vigie, porque isso é o normal para eles. Esse é o padrão deles. Isso vai gerar cidadãos ou indivíduos
que adquirem comportamentos absurdos. Você está vendo comportamentos absurdos? Todo dia. E começam a viver de modo autodestrutivo. As pessoas estão vivendo de modo autodestrutivo. Estão se destruindo a si mesmas. E isso é uma definição de loucura. E se isso é uma definição de loucura, então nós estamos realmente vivendo um mundo louco. Por quê? Vou dizer que nós, mas na verdade é o mundo, mas nós também entramos nessa aí. Comemos mal, nos alimentamos mal, dormimos pouco, meditamos pouco, estamos sempre com pressa demais, comprando demais, nos automedicando demais. E por fim, nós podemos ir perdendo a nossa saúde por causa de doenças autoimunes, por causa dessa loucura, por causa dessa pressa, por causa dessa correria, de tentar seguir o sistema. E aí nós vamos aumentando com essas doenças autoimunes, como... fala, me ajuda aí, doenças autoimunes. Doenças crônicas? Não, doenças autoimunes são essas aí, tipo pressão alta do açúcar, diabetes, obesidade, exatamente, todas essas doenças aí vão destruindo o nosso corpo, por causa da loucura. Trabalhando demais, vai ganhando estresse, vai prejudicando os relacionamentos, porque a gente não consegue ficar casado, cuidar bem dos filhos, se parar no emprego, tudo isso é decorrência da loucura, que por qual razão, por qual nós devemos vigiar. E o pior de tudo, estar emocionalmente frustrado, chegar no fim da vida existencialmente frustrado, como o próprio Salomão na sua confissão em Eclesiastes, onde ele diz que tudo foi canseiro, enfado e correr atrás do vento. O que ele fez na sua vida? Fez um monte de coisa, mas não estava realizado com tudo isso. Não valeu a pena. Nós cremos que não é assim que nós planejamos chegar lá no céu. Sabe, tem uma música antiga de hino? Fim da lida terrenal. Fim da lida terrenal. Só isso já é praticamente necessidade de uma interpretação. Finda, acabada, a lida, a vida na terra. Quando já do rio além, ou seja, quando você atravessar o portal da eternidade, quando você acabar essa terra, essa vida na terra, eu quero primeiro encontrar com Jesus. É isso que o hino diz. A primeira coisa que eu quero é encontrar com o meu Jesus. Mas como é que a gente quer chegar lá na glória? Você quer chegar arrebentado, quebrado, destruído, um pouco frustrado? Você quer chegar bem, alegre, feliz, realizado e consciente de que você seguiu um modelo certo? Hoje nós estamos dizendo que o modelo certo é Paulo. Porque Paulo também tinha um modelo certo. Ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Paulo era apaixonado por Cristo. E ele fez da vida dele essa oportunidade de abençoar. Glória a Deus por isso. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sei que você está entendendo. O versículo 14, o último para finalizar. Todas as coisas de você sejam feitas com amor. Meus amados, é aí que entra uma carroça na nossa vida. Eu estou usando esse termo carroça porque de todos os veículos que a gente pode imaginar, o mais interessante é a carroça, Isabel. Carroça é muito interessante. Você já andou de carroça? Não. É legal. Um burro na frente e dois burros em cima. É brincadeira. Mas o fato, a carroça, você entra na carroça, é um veículo que te leva a algum lugar. A carroça te leva. A carroça não é o fim em si mesmo.
A carroça não é tudo que eu quero. A carroça é só um lugar, transição, aonde eu preciso o meu destino chegar. Qual que é o seu destino? Onde é que você quer chegar? O nosso destino é Cristo. O nosso lugar de chegada é Jesus. Aleluia. Mas nós temos que andar nessa carroça. Juntos. E essa carroça é o amor, é a amizade. A amizade, Joaquim, que a gente tanto fala lá nos encontros dos homens. Nós temos que olhar a vida em volta. Tantos contrastes inexplicáveis. Tanta desigualdade. Você está vendo esse brilho dessas luzes de Natal? Essas luzes que mostram um brilho falso. E uma multidão sem rumo é atraída nessas Black Fridays da vida. Eles estão procurando remédio para o medo. Mas a igreja é a resposta. Aleluia. Glória a Deus. Para dar esperança. Paulo está dizendo: façam tudo com amor. Aleluia. Graças a Deus. Jesus está vivo. Ele tem dado força. Nós temos visto ainda isso. Nós temos visto isso. O amor nos salva quando nós lembramos essas palavras de Jesus e as palavras de Paulo também. O nosso alvo nessa carroça, enquanto nós estamos trilhando nessa jornada cristã rumo ao prêmio, não é nos fazer nos sentirmos bem. Essa carroça ainda não dá para a gente se sentir. Você sabe como é que é a carroça, né? Vai passando, vai te sacudindo. O objetivo não é nem ficarmos sentados. Nós já gastamos tempo demais na frente da televisão, nós já gastamos tempo demais na frente da TV, do YouTube. O alvo é perguntarmos: o que eu estou fazendo da minha vida? E o que eu ainda posso fazer com a minha vida? Aleluia. Lembre, nós começamos aqui comparando Salomão com Paulo. E o que cada um deixou? E eu quero perguntar para você, ao terminar essa jornada, como que você quer terminar? Como Salomão ou como Paulo? Enquanto isso, nós vamos seguindo a nossa carroça. A amizade, a simpatia, o respeito, o perdão, aleluia, os valores da nossa fé, uma fé sincera, que nos leve a Cristo nessa carroça. Assim, irmãos, eu quero completar a minha jornada. Mas nós precisamos ajudar quem precisa também. Senão a nossa carroça fica sem sentido, se nós não estendemos a mão para mais alguém. Nós precisamos de uma carroça bem carregada. Precisamos levar para o céu o número maior possível de gente. Ainda tem lugar nessa carroça, irmãos? Tem lugar? Nós precisamos levar mais gente. Cristo é amor. A igreja de Atos crescia, olhando, vendo em volta e procurando quem que eu posso ajudar. Hoje, infelizmente, muitas vezes as pessoas olham em volta e perguntam: quem pode me ajudar? Mas nós somos cristãos. Está difícil. Pode estar difícil. Para alguns mais. Em alguma área ou noutra, isso varia. Mas eu quero que você me dê a sua mão
que você suba para a carroça e que nós possamos fazer esse caminho. E que você estenda a mão para ajudar muita gente que ainda precisa subir. Se você já está na carroça, glória a Deus, mas vamos estender a mão. Foi isso que Paulo está ensinando para os coríntios. E é algo que nós precisamos também. Vamos orar? Querido Jesus, Senhor da nossa vida, ó Senhor, nossos corações se abrem diante da verdade da palavra, no culto que adora o Deus verdadeiro, a fé verdadeira. Senhor, todos aqui, Senhor, olhando, meu Deus, aquele ideal, aquela igreja ideal lá de Atos, aquela igreja do primeiro amor, aquela igreja linda, Senhor,